Depois da 13ª, a 14ª. Elton Pita, para resolver exercício de física com você. Estamos na matéria composição de movimentos. Veja essa questão 14 da lista. Se você não baixou, baixa lá. As águas de um rio correm com velocidade V0 em relação às margens, sendo V0 6 metros por segundo, um valor grande. As margens do rio são paralelas, separadas por uma distância de 24 metros. Apenas nos deu a distância entre as margens. Uma lancha, lá vai, sai de uma das margens em direção à outra, com velocidade V1 em relação à água. Olha lá, com seu eixo orientado perpendicular à correnteza. É o que estava faltando. Qual é a orientação dessa lancha? Ela quer atravessar o rio, ela quer descer o rio, subir o rio. Ela está ligeiramente inclinada para conseguir atravessar perpendicular. O exercício tem que esclarecer. E ele esclareceu aqui, ó. O seu eixo é perpendicular à correnteza. Então você pode organizar uma figurinha. Organize aí sua papelada. Lista básicos de composição de movimentos. Temos uma margem, temos a outra margem, uma distância de 24 metros entre as margens e o eixo do barco, veja só, orientado perpendicularmente à margem. E a velocidade dele é de, tá aqui na minha cara, 6, não, 6 é a água. Então deixa eu colocar aqui, ó, velocidade da água em relação à margem. 6 metros por segundo em módulo é a uma lancha sai de uma das margens em direção à outra, velocidade V1 de 8 metros por segundo. Então veja só, vou colocar aqui assim, ó. Esse vetor representa a velocidade do barco em relação à água. Com água parada, com água em movimento, de qualquer forma, a lancha consegue desenvolver 8 metros por segundo. Só que a água vai compor um terceiro movimento. A velocidade da água em relação à margem faz aparecer, na regra do polígono, um vetor resultante soma, veja só. Qual o nome da matéria? Composição de movimentos. Este vetor vermelho, vetor, é a soma do vetor preto com o vetor azul. Soma do vetor. Não é soma algébrica de valores, é soma vetorial. Esse aqui resultante é a velocidade do barco em relação à margem. A trajetória seria esta de travessia e o barco chegaria nesse ponto imediatamente oposto, mas o barco é arrastado rio abaixo e a trajetória será diferente. Vamos às perguntas. Calcule o módulo da velocidade da lancha em relação às margens. Isso é velocidade resultante. Lancha em relação à margem. Para alguém que está olhando de fora. Letra A, vermelho. Módulo do vetor, velocidade da lancha em relação à margem. Eu chamei de barco, né? Barco em relação à margem. Alguma ideia para fazer isso? Se temos este vetor preto com valor 8 metros por segundo e temos um vetor azul com valor 6 metros por segundo e queremos calcular o vetor resultante, soma, que é o tal do VBM, dentro de um triângulo bonitinho como esse retângulo, vamos de pitch. Hipotenusa ao quadrado é igual, você já sabe a resposta, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso aqui vai nos levar para a resposta 10, que é o tal do triângulo pitagórico. 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36, somou deu 100, fumei esse quadrado.
Velocidade do barco em relação à margem é igual a raiz quadrada de 100. Velocidade do barco em relação à margem, 10. Então organiza a cabeça. O barco imprime uma velocidade de 8 metros por segundo em relação à água. Tanto faz num lago ou num rio. Tanto faz subindo o rio ou descendo o rio. Essa velocidade em relação à água. A água passando embaixo do barco, saca? A água tem uma velocidade em relação à margem de 6 metros por segundo. Os autores chamam essa velocidade de arraste. E nós, de fora do rio, da margem, vemos esta velocidade vermelha. Letra B. Intervalo de tempo de travessia. E aí, já tá tranquilo, já tá fluente, já sabe o que fazer? É irritantemente fácil, né, gente? Irritantemente fácil. Letra B. Tempo de travessia. Como o movimento é uniforme, podemos utilizar DVT. Mas qual distância e qual velocidade? Como eu discuti com vocês na aula teórica, no vídeo teórico, essas duas pessoas são casadas. Pegou a distância de travessia, pega a velocidade responsável pela travessia. Vou trocar de caneta. Essa outra aqui é azul. Pegou a distância de arraste, pega a velocidade de arraste. Galileu, movimentos independentes. Troquei de caneta, essa aqui é vermelha. Pegou a distância resultante em diagonal, dá uma vontade louca, né, de usar ela. Pega a velocidade resultante em diagonal. É raro exercício que faz a gente usar no cálculo de distância, né, de mu, esta velocidade vermelha. Já que ele pediu travessia, vamos pegar a distância de 24 metros na direção de travessia. Vamos colocar o valor da velocidade do barco em relação à água, que é responsável pela travessia. Vocês já fizeram essas questões teóricas? Se a correnteza fosse mais veloz, o tempo de travessia seria diferente. Já fizeram? Pois é, a correnteza perpendicular à velocidade do barco não altera o tempo de travessia. Essa correnteza é lateral, ela não contribui nem um pouco para este movimento. Vezes o ΔT de travessia. 24 dividido por 8. O tempo de travessia é de 3 segundos. 3 segundos a lancha chega do outro lado. Este tempo pode ser utilizado e vai ser utilizado na letra C para calcular o arraste. Anota uma frase aí se você achar relevante. Enquanto o barco atravessa o rio, ele é arrastado rio abaixo. Entre parênteses, são movimentos simultâneos. Simultâneos, né, ao mesmo tempo. Letra C, o deslocamento rio abaixo. O deslocamento rio abaixo. Deixa eu trocar aqui, porque agora é azul, galera. É azul, essa distância azul, vou chamar de DARR, distância de arrasto, distância de arraste. Por que eu fiz de azul? Porque ela é compatível com a velocidade da água. Também é um mu, a água não vai acelerar, só sorvete, né? Equação do espaço. Você pode utilizar velocidade média, ΔS por ΔT. DVT é uma fórmula prática. Qual distância? Distância de arraste. Então, qual velocidade? A velocidade que provoca o arraste. Distância de arraste é a pergunta da letra C. Velocidade responsável pelo arraste, velocidade da água em relação à margem, 6. E o tempo? É justamente o 3 segundos. Aquela frase, o que você acabou de anotar? Enquanto o barco atravessa, ele é arrastado enquanto ao mesmo tempo. Distância de arraste, 6 vezes 3, 18 metros. A largura do rio é de 24 e o barco é arrastado em 18 metros. Ok? E a letra D? O deslocamento em relação às margens. Pergunta rara isso aí. Deslocamento em relação às margens. Deslocamento é metro, né, filhotes? Então agora ele pediu esta outra distância vermelha. Usou a distância em diagonal no cálculo? Usa a velocidade em diagonal.
que é a velocidade resultante. Letra D, deslocamento resultante. Isso aqui é chamado de distância percorrida pelo barco em relação à margem. É justamente a composição do movimento. DVT, vou chamar de D para caber. Velocidade nesta mesma direção, VBM, velocidade do barco em relação à margem, que a gente calculou na letra A, 10, durante o mesmo tempo. Claro, o tempo é universal, 30 metros. Você também poderia descobrir essa distância, você pensou nisso? Por Pitágoras, né? Já que conhecemos essa distância 24, calculamos essa outra distância 18 e temos esse triângulo retângulo, podemos aplicar Pitágoras. Percebam que tem dois triângulos nessa figura. Tem um triângulo dos vetores velocidade. Fica à vontade para anotar isso. E tem outro triângulo, o triângulo das distâncias. Claro que você poderia fazer semelhança também, mais uma ferramenta, não é verdade? Muito bem, filhotes. Até logo mais na próxima questão.